Vou afirmar que hoje estão tentando reinventar a roda, mas Todo dia. Todo dia. a gente ainda tem um bloqueio muito grande das pessoas em tentar compreender como é que o sistema todo funciona e que o outro lado também tem sentido. E o JP está aqui, é muito importante para mostrar para a galera todo esse nível de conhecimento que você precisa ter, para não tomar partido só por um lado e encarar aquilo como uma verdade universal. Dentro da educação física, a gente precisa saber muito bem como abordar cada caso, e cada caso é individual. E aí sim, de acordo com a individualidade, você, junto ali com a sua experiência e seu preparo técnico, consiga elaborar o melhor treino para que esse indivíduo se desenvolva da forma mais rápida. Seja um praticante que está ali para melhora da qualidade de vida, uma pessoa que está em enfermidade ou até mesmo uma pessoa que vai estar trabalhando em alta performance. Qual que é o mecanismo que eu vou conseguir maior sucesso de acordo com a realidade daquele indivíduo? Então, o primeiro ponto é a gente ter essa análise. E depois que a gente tem essa análise, aí sim a gente parte para o pressuposto de qual que é a melhor estratégia que eu posso estar colocando para esse praticante. Levando isso em consideração, João, hoje a gente está com um problema muito sério aqui no nosso Brasil, uma divisão muito ortodoxa de qual que é o sistema de treinamento que se consegue promover maior resultado quando a gente fala de hipertrofia. Então a gente tem novos treinadores que têm uma informação que é embasada cientificamente, mas que coloca aquilo como uma verdade universal. E eu queria perguntar para você, né, porque eu fui criado na época que o fisiculturismo, na década de 90, tinha uma premissa do no pain, no gain, de trabalhar até a falha, com intervalos curtos, com o máximo de esforço possível dentro de cada série, levando em consideração progressão de carga, mas não levando em compensação somente a carga que você coloca na barra. Você leva outras questões em consideração, como tempo de contração, mesmo assim atrela a intensidade a um tempo menor de descanso e também com relação ao volume de repetições. Então hoje você tem uma premissa de que treinar acima de 15 repetições vai levar o seu físico a uma falência do sistema nervoso central mais rápido, e isso interfere diretamente no resultado e no progresso do atleta, levando ele até perder competições. Como que você vê isso que está acontecendo dentro do nosso mercado e se essa tendência ela é mundial ou ela apenas acontece no Brasil? Cara, esse viés de polarizar as coisas é do ser humano, né, Julião? A gente, seja na Austrália tem muito disso também. Você vê a galera indo para essa parte do não pode treinar até a falha, não pode fadigar, não pode fazer nada, tem que ter, pode ter dano. Não pode ter dano, não pode ter pump, porque pump também não se relaciona com hipertrofia, nada se relaciona com hipertrofia, né? Mas as duas vertentes são importantes, né? A gente sabe que, primeiro de tudo, tensão muscular não é o quanto de peso que você põe na barra. A tensão muscular se associa muito mais com o quão próximo de... Como é que a gente pode medir isso na prática? Da velocidade que você está contraindo o músculo, que o músculo percebe aquela tensão. Então, seja quando a gente está fazendo com 90% da carga máxima ou 20% da carga máxima, aquelas últimas repetições no qual a gente não consegue mais contrair o músculo, a velocidade da execução fica lenta, aquilo simboliza que o músculo está em alta tensão. Então você não precisa treinar com carga muito alta, mas o oposto também não é verdadeiro. Não significa que a gente tem que treinar somente com carga muito baixa, alto estresse metabólico. As duas vertentes são otimizadas. Infelizmente, trazendo isso da pesquisa, a maioria dos estudos eles duram o que o semestre das universidades duram, né? Então ali 8, 12 semanas, quando um estudo dura 16, 20 semanas já é aplaudido. Então a gente consegue ter inferência dos mesociclos, né? Do que a gente consegue fazer entre 8 e 12 semanas. Mais do que isso é especulação, mas as linhas de treinamento do Dorian Yates, por exemplo, de altíssima intensidade, volume mais para moderado para baixo, funciona. Afinal, o Dorian Yates é o Dorian Yates porque, enfim. Mas a linha do Arnold Schwarzenegger também funciona. 50 séries de peitoral. 50 séries de peitoral. 120 panturrilha na semana. 120 panturrilha, 20 séries por dia, 6 vezes por semana. Complexo que até a falha da falha.
Não, sabe? e Então, os outros que não iam até a falha também, né? Sim. exato. Jay Então, Cutler, Frank Zane. as duas coisas funcionam. O que vale mais é entender como manipular isso em diferentes partes do teu treino. Se você treinar somente com muita falha, com altíssimo volume o tempo todo, vai chegar uma hora que seu corpo vai estar completamente inflamado, você vai tentar progredir, aí depois o cara começa a ter sintomas de sobretreinamento, que acha que nunca existe, mas o cara está doente há 3 semanas e não tomou resfriado, não tomou chuva, mas está doente, está com um resfriado prolongado ali há 3 semanas, dorme, mas acorda e parece que não está descansado. Então, alguns sintomas de que o treino está excessivo. E aí vai da capacidade do treino, vai da capacidade do treinador de periodizar esse estímulo, reduzir um pouco o volume, utilizar mais técnicas que conseguem estimular a alta tensão, mas sem muitas repetições. E não dá para ser sempre alta tensão, né? Acho que uma coisa que você está falando é justamente que o treinamento funciona em ciclos, não ciclos que a galera tá pensando, ciclos, né, de esteroides, mas ciclos, né, de intervenção cíclica. Então o volume a gente não consegue aumentar para sempre, senão eu que treino desde 90, você estaria fazendo 100 mil séries, entendeu? Levantando. Então assim, a gente vai e bate um teto, eu bato hoje um teto de 20, 25 séries no máximo, se eu estiver muito bem treinado, depois eu tenho que fazer um período de deload. Então os estudos, eles traduzem o que é feito, o que deve ser feito em fases do treinamento, né? Então a gente separa um macrociclo, uma preparação total, em fases. Então as fases duram isso aí mais ou menos, né? 3, 4 meses seria um mesociclo. Exato. Então o que a gente sabe é justamente intervenções para você usar nesse período, e obviamente essa intervenção não vai dar certo para sempre, né? Mesmo o princípio da treinabilidade acontece com as estratégias. Quanto mais treinado você está naquela estratégia, menos você consegue evoluir naquela estratégia. Exato. Então você dá talvez o que você precise exatamente a estratégia que você está condenando. E aí quando você vira o treinador de uma vertente só, você acaba tendo que morder a língua alguma hora, porque alguma hora você vai ter que recorrer àquela metodologia que você condenou lá atrás. E a gente vê isso com a galera da alta intensidade do low volume agora, de 10 anos atrás, que já está falando a favor do volume alto, já está falando ali que não dá para treinar sempre pesado. E aí vem a galera mais nova que adota aquela postura mais radical. O treinador vai perder aluno, né? Se seguir só uma linha, vai ter que não vai funcionar com essa linha, o cara vai perder aluno, vai perder dinheiro. É um ponto muito importante, porque, primeiro ponto, acredito que a maioria das pessoas não tem capacidade de treinar extremamente pesado. Já começa por aí. Você chegar na academia, praticar aí 8 repetições com 75% aí da sua capacidade todos os dias, cara, é muito inviável e não é sustentável. Então, o que você tem que fazer ali? Tá mesclando e tá tentando entender qual que é o dia que você consegue ou não tá trabalhando de acordo com essa sua capacidade de força. Levando-se isso em consideração, eu trabalhando ali 4, 5 meses nessa metodologia, logo eu chego numa estrutura de força que acaba sendo insustentável na maioria das academias. E aí, como é que eu faço para continuar progredindo isso se eu não tiver em um centro de treinamento com pesos que você não vai encontrar na maioria das academias? Você fica limitado. E aí você vai ficando mais sujeito também à lesão. Ah, mas eu estou criando ali uma capacidade motora. Sim, cara, mas vocês têm que entender que eu andar 300 por hora todos os dias com um carro, é óbvio que eu estou no nível maior de chance de correr um acidente do que se eu estivesse andando a 60, 70 por hora. Então a gente tem que levar isso em consideração e avaliar até quando que é válido você estar estimulando esse tipo de treino e, dali em diante, tentar aumentar o número de repetições ou o número de séries, aumentar o trabalho, para poder também trabalhar com um número diferente de repetições e trabalhar outras capacidades que são importantes dentro do treinamento. Adaptações mecânicas feitas ali com um número maior de repetições, adaptação, lactato, eu acredito que também são importantes. E isso era um grande segredo que a gente tinha na década de 90 que a gente acabou perdendo hoje. Então, na década de 90, nós tínhamos atletas que tinham a capacidade de força tão grande quanto os dos atletas de hoje, mas que tinham um nível de resistência muito maior, porque também trabalhavam com um número maior de repetições, com uma carga menor e também com um intervalo mais curto. E aí hoje se criou essa confusão, que para mim era uma coisa muito simples. Era só você realmente respeitar as duas escolas e trabalhar de acordo com o que o De Salles falou. Vou usar uma escola?
certa parte do ano e depois, dali em diante, eu vou aumentar a intensidade, eu vou abaixar o peso da barra e vou aumentar o número de repetições e também diminuir o intervalo. Mas parece que isso se tornou proibido. E o treinador que fizer isso será duramente criticado e crucificado pela internet. Dentro do TikTok. Não, a gente... quando a gente vem que o De Salles usa bastante essa frase, da prática para a teoria, né? Então, a gente já sabe da prática, há mais de, vamos dizer aí, 5 décadas, que as duas vertentes funcionam. E aí, quando nos últimos 15, 10 anos, que a pesquisa vem começando a estudar o que a prática já sabe há 50 anos, a gente vê que treinar com 3 repetições máximas, 5 repetições máximas ou 25 repetições máximas, as duas coisas funcionam. Então, vale do profissional de mesclar as diferentes vertentes para utilizar isso. E eu acho importante notar esse gap entre coisas que a gente já sabe na prática há 50 anos e a pesquisa está descobrindo agora nos últimos 10, porque tem essa nova geração de influencers. Não, né? Se você não tem um estudo que prova, começou a usar prova, eu já fico com o pé atrás. Se você não comprova, então. Usou prova, não, o estudo provou. O estudo comprovou e você me rebenta. Comprovou. Essa geração de que se não tem um estudo comprovando aquilo que você faz na prática, aquilo não funciona. Cara, a prática baseada em evidências é a prática baseada em evidências. Se você não tem evidência, não significa que aquilo ainda assim possa acontecer. E o profissional que mais conseguir usar do que a gente já sabe na teoria, mais com a experiência prática dele, é o que mais vai se destacar, né? Usar só da pesquisa, usar só dos resultados da ciência não tem como. Você tem que ter a prática, cara. Não, e o que você falou, o conceito de prática baseada em evidências, a galera pensa que evidência é só científica. E é um tripé que sustenta a prática baseada em evidências. São as evidências científicas, o que a gente sabe, né, técnica e cientificamente, é o que você tem de expertise, de experiência prática, do que você já vivenciou, que você já sentiu na pele, que você lê na prática, que o estudo não traz, e o que é de preferência e limitação do aluno. Os objetivos, necessidades e preferências do aluno. Então, isso é prática baseada em evidências. É sustentada por esse tripé. Então, não tem só o estudo científico, não tem só a experiência do treinador e não tem só a vontade do aluno. Perfeito. É tudo em conjunto. Inclusive, eu sempre uso isso quando eu vou falar sobre uma palestra sobre o que você junto ao Muse montou, que é aquela pirâmide de Salles Muse. Eu queria que você falasse um pouco para a galera como que funciona essa sua pirâmide. A pirâmide de Salles Muse é uma pirâmide didática que surge ali a partir de um organograma do meu primeiro livro, né, um gráfico, que o Muse começou a apresentar nas aulas, né? Então, ela é uma progressão didática para o professor adotar com seus alunos, né, o treinador, ou para o praticante, isso é independente do nível do objetivo. Estágio, né? Sim. Então o cara entrou na academia, o cara começou, o que ele tem que aprender é executar o exercício, é a técnica de execução. Aprendeu essa técnica de execução, ele vai buscar uma força relativa para a idade, para o sexo dele, né? Então existem pontos de corte, força considerada saudável, tá? Então, por exemplo, no supino, se você levanta pelo menos o seu peso corporal, você é um indivíduo saudável. 120% do seu peso corporal para uma repetição, você é um cara avançado. Mais do que isso, você é um atleta ou extremamente avançado. E existem pontos de corte para diferentes exercícios, né? Então, você vai buscar uma força relativa adequada e aí você vai fazer uma progressão nesse exercício ou em poucos exercícios em cima da zona de treinamento. Então, eu vou ficar em 8 a 12, vou progredindo carga sempre que ficar fácil fazer 12. Né? Vai, em determinado momento, você vai precisar incluir novos exercícios. Você vai voltar à aprendizagem da técnica para depois progredir carga, ganhar força. Isso você já está fazendo o aumento do volume. Naquele momento que você já está parcelando o treino. Tá, então, você estava fazendo um full body. Né? Depois, quando você já está trabalhando o volume, que é esse volume que foi posto agora como volume ideal, 10 a 20 séries, 20 a 30 séries, né? Para um cara avançado, 30 ou mais séries para um atleta,
você já tem que pensar nas outras estratégias. Como é que você vai organizar isso ao longo do treinamento? Então, pensamento em longo prazo, na periodização, nos métodos, nas variações de exercício. Aí que entrar o parcial alongada, né, variações de exercícios, métodos avançados. É nesse estágio, quando você já passou por toda essa progressão, né, de aprendizagem. Então é uma forma de você nivelar, porque o que acontecia até pouco tempo? A galera entra na academia, nunca fez nada, é supino reto, supino inclinado e voador. 3 séries de cada. Já está fazendo o volume que eu faço hoje, quer dizer, maior do que eu faço hoje em peitoral. Exato. Eu não estou fazendo nem esses 3, nem todos esses exercícios para essas séries todas no meu treino de peitoral. Já fiz, né, já treinei pra caramba, mas já passei por várias vertentes, né? E é importante falar, por exemplo, também em relação ao que o João falou, que, voltando ao assunto só porque eu lembrei, né? Que esses conceitos que vêm surgindo como novidade agora são conceitos que já existem há séculos, né? Muito Falo tempo. 50 anos, mas em 1925 a galera falava de usar uma série até a falha, uma série exaustão, que você não precisava fazer mais séries, criando o método série simples, né? Essa discussão do low volume versus high volume surgiu lá na prática do Arthur Jones, Sim. quando ele entrou no fisiculturismo, ele versus Joe Wader, Wader, depois ali, os Arnold grandes Schwarzenegger versus... Park. Greg Park antes, mas Arnold Schwarzenegger versus Mike Mentzer, depois na época do Dorian Yates versus outros, né, que eram competidores top contender. Então essa discussão sempre ressuscita. Full body, total body, ou treino para corpo full body todo. foi o primeiro treino para que corpo existiu. todo é o que, claro, primeiro você precisa de Primeiro, algo velho. para depois dividir algo. Exato. Divisão de treino é porque antes existia um Full treino body não é único. novidade pô. nunca, gente. Sabe? Eu falo, cara, full body é novidade. Eu estudei no meu mestrado, 2006, 2007, 2008, que a gente coletou. Sabe? Já era full body, todo mundo usa full body, sempre usou, né, João? Então, cara, algumas coisas que são ressuscitadas como novidades estão mais aí para gerar engajamento, para gerar confusão e Para dividir Ruído. a galera. Outra que eu educação física. outra que eu fico impressionado é o a sobrecarga progressiva. Só existe isso agora. Eu queria saber quando que isso deixou de ser importante também. Só né? existe isso não, agora, só cara. surgiu em Quando 510 começou, a.C., só com Milo de Crotonha carregando o bezerro. É de 510 a.C. Isso é um conceito, cara, que surgiu e foi analisado Milo de Crotonha, empiricamente, né? Milo de Crotonha caminhando, o cara observou, falou, cara, foi caminhando com o bezerrinho foi crescendo, ele foi ganhando massa muscular, ele andava 200 passos. Então você já tem a intensidade da carga, você já tem o volume, que são os 200 passos, e você tem a progressão da carga, que é o peso do bezerro. Agora, ele poderia andar mais com o bezerro do mesmo tamanho, também estaria fazendo progressão de carga. Exato. Poderia, né, fazer progressão de carga de diversas formas. E progressão de carga não é só aumentar o peso na barra, né, João? Não, tem diversas formas de fazer a progressão no músculo, né? A gente vai abordar isso em uma das aulas, que o músculo, as fibras musculares, elas percebem a tensão de forma diferente dependendo do que você fez anteriormente. Então tem como a gente manipular esse estímulo de treino para ter uma sinalização mais, a gente estava conversando lá embaixo, ter uma sinalização mais da via mTOR, da actina miosina, ou se você trabalha mais alongado, você vai ter uma tensão mais via da titina. Isso você pode ir manipulando ao longo do tempo a ponto de ter mais hipertrofia, depois você regride, troca o exercício e continua mantendo a tensão alta por outra via mecânica e assim por diante. Não é só aumentar o peso na barra infinitamente. Se fosse só isso, é a clássica, né? Os culturistas seriam os powerlifters, né? Exato. E teria gente botando aí 2 toneladas no 2 supino. toneladas no supino, exato. Nossa, imagina. Isso é uma premissa que hoje está acontecendo muito. E eu fico triste, cara, porque a gente devia estar mais unido e trazendo esse nível de conhecimento para uma outra esfera, não dividindo mais educação física, determinando que um professor é ruim porque ele usa tal método e o outro é bom porque usa o outro método. Então, é isso que não é legal para a educação física. E aquela máxima, né, de musculação é tão boa, essa frase do meu orientador, é tão boa que até fazendo errado você tem ganho. Nossa, Né? isso é Então, fato. assim, a gente deveria estar lutando para trazer a galera para a musculação. Hoje a gente tem 5% da população matriculada em academias. Muito menos do que isso treinando realmente, né? Porque tem a galera que paga academia e só paga e não vai. Isso. Então a gente tinha que estar lutando para a galera fazer que seja uma flexão plantar no degrau, que seja um sentar e levantar na cadeira em casa, que seja o método alto volume ou alta intensidade,
ou o exercício, a elevação pélvica, o agachamento, sabe? São as discussões que não levam a gente a lugar nenhum. É importante a gente saber os estudos que ele conduz, respondendo essas perguntas, são essenciais para a gente direcionar a prescrição. Exato. E às vezes, mais até para o cara que está no topo da cadeia, né? Porque vai fazer aquela diferença de 2%, 3% a mais de hipertrofia distal, proximal. Então isso é essencial para a gente otimizar e continuar promovendo ganhos contínuos e duradouros nos nossos alunos. Mas não é o mais importante. O mais importante é trazer a galera para a prática, né? Apesar da gente não bater nessa tecla na rede social porque não engaja, é isso, é fazer com que a galera pratique exercício. Tem aderência. E não só os benefícios de força, hipertrofia e estética também, né? A gente vem com uma linha de pesquisa para os dois extremos, né? Ou é tudo importa e nada importa, ou nada importa e tudo importa. Então, a parte do detalhe, da minúcia de treinar com o músculo alongado ou treinar essa região para ganhar aquela porção do músculo, que é no detalhe, que é para quem já está muito tempo treinado, que já é muito avançado. Aqueles detalhes que a gente está tentar resolver isso na parte da pesquisa, como é que a gente pode contribuir com a prática disso. Que é a história da panturrilha, né? Ao pé da panturrilha, pé para fora, pé para dentro. Treinar com o ombro estendido para hipertrofiar o bíceps. Mas o outro lado, qual que é a dose mínima que a gente pode estimular a população a nível global para se ter benefício na força muscular, na potência muscular, na melhora da composição corporal, na independência motora, nas atividades física, da vida diária, atividades laborais, aumento da longevidade, aumento da qualidade de vida. Tem uma linha de pesquisa que eu ainda mantenho com meus colegas daqui do Brasil, o efeito da musculação na saúde mental, cara. Então, sim, o exercício mínimo, uma série por grupo muscular, 2 a 3 vezes por semana, reduz níveis de ansiedade e depressão em mulheres idosas. Até mulheres que não têm o diagnóstico de ansiedade e depressão, mas quando você aplica um questionário ali, não está no zero, mas também não está a nível de ser diagnosticado com depressão. Está no meio do caminho e após 8, 12 semanas de treino, elas reduzem esses sintomas, ou seja, é o exercício físico num efeito global, né? Que é igual o Belmiro falou, a gente tem menos de 5% da população no Brasil fazendo musculação. Então,